Olá, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje a live vai ser sobre autismo na escola. É muito interessante, apesar da gente estar numa época de quarentena, numa época de confinamento, e a gente não tem certeza de quando as aulas irão começar ou não, eu acho muito interessante, muito importante que a gente saiba como lidar com o autismo dentro do contexto escolar, dentro do contexto de ensino. Até porque a demanda normalmente de um autista dentro de um contexto de ensino é bem diferente de uma demanda, por exemplo, em casa, ou, por exemplo, enfim, num parquinho, ou qualquer outro lugar, no meio da família, né? No seio da família. E é muito importante que a gente saiba como lidar com ele dentro da escola, até porque dentro da escola é o lugar onde o autista vai passar a maior parte do tempo. E muitas vezes ele passa 5, 8, 10 horas. Então, se os profissionais souberem, entenderem como lidar com o autista dentro daquele contexto, né? Dentro do contexto escolar, e souberem também como agir com ele, como está favorecendo a sua dinâmica, como está favorecendo para que ele possa se desenvolver bem, isso vai estar favorecendo para que o autista possa se desenvolver melhor. A escola é, sem sombra de dúvidas, o melhor lugar para a gente estar desenvolvendo as suas potencialidades. Vamos imaginar um local onde a criança fica, e isso não estou falando só sobre o autista não, mas qualquer criança, ela fica naquele lugar para receber um aprendizado, e não só o aprendizado matemática, português, mas ela entra para se aprender, para se desenvolver em todos os aspectos, autoestima, para ele se desenvolver em relação pessoal. Olha que grande avanço a gente teria. Então, se as nossas escolas tivessem um bom desenvolvimento e um bom preparo para cuidar das nossas crianças, e não só na questão educacional, pedagógica, mas na questão do desenvolvimento pessoal, da autoestima, da autorrealização, nós teríamos um avanço surpreendente. Imagina professores, educadores, mediadores aptos para desenvolver o máximo dos seus talentos e das suas potencialidades. Isso seria formidável. Infelizmente, nem todos os professores estão preparados. Até o que acontece é exatamente o contrário. Os professores, eles não têm muito a ideia de como lidar com as crianças especiais. Aí, no caso do tema da live de hoje, o autista. Na verdade, tem professores, infelizmente, que não estão preparados nem para lidar com crianças ditas normais, que tem uma birra ou outra. Então, a ideia dessa live de hoje é exatamente isso. É estar trabalhando e falando, conversando com vocês sobre essa questão do autista dentro da escola. Porque é o lugar onde ele passa a maior parte do tempo, é o lugar onde a gente pode desenvolver o máximo das suas potencialidades. Só para vocês terem uma ideia, eu estou falando de um autista, por exemplo, numa média de 3 a 4 anos, quando todos os profissionais de educação e até psicólogos, fono, vão dar razão a mim. Quando eles entram na creche, mesmo que a creche não seja uma creche adaptada para eles, você já tem uma melhora surpreendente, uma melhora muito grande. Então, o simples fato da criança estar entrando num ambiente diferente, recebendo novos estímulos, mesmo que não seja um estímulo especializado para o autista, ele já tem um desenvolvimento melhor. Ele já melhora a sua comunicação, ele já se desenvolve mais, ele já começa a interagir melhor, a fala dele flui. Então, imagina se a gente conseguir trabalhar essa melhora, essa eficiência em relação à escola. Quer dizer, se a gente pudesse treinar melhor os professores e todo o sistema educacional. Agora, vamos lá. Primeiro, para a gente trabalhar o autismo, né, a gente precisa entender rapidamente o que é o autismo. E eu vou estar dando umas pinceladas do autista dentro da escola. Então, primeiro, é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele se baseia em 2 alicerces. Por que eu estou falando 2 alicerces? Pelo seguinte, se você for analisar o autista, você tem vários sintomas. Tem autistas como, por exemplo, que olha nos olhos, porque tem muita gente que diz assim, o autista ele não olha nos seus olhos. Tem autistas que olham nos olhos, tem autistas que gostam de toque, tem autistas que atendem pelo nome, tem autistas que gostam muito de falar.
E aí você fica, então, como é que é o autista, né? Quais são as características do autismo? Então vamos lá, a gente tem vários diagnósticos e eles podem estar variando de acordo com autistas, mas existem dois diagnósticos, duas características que servem como base para a gente poder diagnosticar com certa tranquilidade o autista. Primeiro, uma dificuldade grande e duradoura de estar se comunicando. E aí quando eu falo dificuldade de se comunicar, pode ser até de entender determinadas mensagens, entender algumas piadas. Às vezes os autistas ele tem a facilidade de estar entendendo as coisas de forma muito literal. Então você conta uma piada para ele, ele entende aquela piada literalmente. Ele não consegue achar graça na piada. Então, por que a galinha atravessou a rua para chegar do outro lado? Então, para ele, talvez essa piada não faça graça. Na verdade, não faz graça para ninguém, né? Mas vocês entenderam onde eu quero chegar, né? E a segunda é interesses repetitivos e restritos, ou as estereotipias. Então, esses são as duas bases para você estar trabalhando e diagnosticando um autista. Movimentos estereotipados, ou então a dificuldade grande e duradoura de estar se comunicando. E aí, movimentos estereotipados pode ser andar de um lado para o outro, pode ser fazer alguns movimentos assim, pode ser ficar se mexendo, pode ser uma fixação num brinquedo, num desenho, numa determinada assunto, seja assunto político, religioso, então ele fica ficcionado naquele assunto. Então, isso já é um dado para a gente começar a trabalhar o autista na escola. Veja bem, ele tem fixação por determinados assuntos, ele tem um gosto específico e particular. O ideal seria a gente usar na escola esse interesse para estar usando a favor dele mesmo, para estar integrando ele no grupo, para poder estar fazendo com que ele aprenda melhor a matéria. E como é que a gente poderia estar fazendo isso? De forma muito simples. Digamos que a gente tem um autista e aquele autista ele tem um interesse restrito em fazer desenhos, em desenhar. Você pode estar pedindo para esse autista fazer os desenhos da turma, fazer o desenho da prova, botar ele para desenhar uma determinada matéria. Você tem que fazer um painel, ao invés de colar figuras, bota ele para estar desenhando. Então você está valorizando ele, você está inserindo ele no grupo. Conteúdo, ele tem dificuldade de aprender matemática, bota ele para desenhar algo em relação à matemática, a história de Pitágoras, em relação ao teorema de Pitágoras, história, bota ele para desenhar o contexto de Roma Antiga ou do Brasil colônia. Então você pega aquele aspecto restrito, aquele interesse restrito dele e traz para dentro do conteúdo. Eu estou falando desenhar, mas pode ser qualquer outra coisa, um determinado assunto, uma determinada coisa que ele gosta de música. Então você traz esse contexto para dentro do ensino ou para dentro da brincadeira das crianças. Em algum momento, por exemplo, digamos que ele tem uma brincadeira específica, fazer com que a escola absorva aquela brincadeira específica. Porque, veja bem, no caso do autista, como eu comentei no início, quer dizer, a dificuldade de estar interagindo, de estar se comunicando, o mais importante para ele, nesse caso, é você estar inserindo ele no contexto familiar e também no contexto escolar. Ou seja, você está integrando ele, incluindo, como diz a própria Lei Brasileira de Inclusão. E como é que você vai fazer para incluir? É você trazer, né, aspectos dele, porque muitas vezes o que a gente faz, né? Qual é a nossa direção? Trazer o autista para o nosso mundo. A gente tem que pensar muitas vezes em fazer um trabalho contrário, entrar no mundo dele, se interessar pelo mundo dele para trazê-lo para o nosso mundo. Esses, inclusive, são os métodos que mais funcionam hoje em dia, como o Sunrise, o método Denver, inclusive, que são métodos assim, né, inclusive são métodos considerados métodos naturalistas, onde você pega o próprio interesse do autista e traz o autista para cá. Então, essas são algumas das estratégias que a gente pode estar utilizando para estar trazendo o autista para a escola. Agora vamos lá, né? Voltando à questão do diagnóstico, só para vocês entenderem bem o que é autista, por que ele se comporta daquela forma, né? Como é que é a questão do diagnóstico. Normalmente a gente consegue diagnosticar bem um autista exatamente nessa fase que ele entra na escola. Normalmente 1 ano, 2 anos, quando ele vai entrando na creche. Por quê? Primeiro porque, às vezes, quando ele está com os pais não percebem muito bem, é um bebê, então ele não fala muito, não se comunica muito, e às vezes ele tem um pequeno atraso na fala,
lembrando, inclusive de forma pedagógica, que muitas vezes esse atraso na fala não significa déficit intelectual. Tá? Muitas vezes o déficit, esse atraso na fala é exatamente porque, por o fato dele ser autista e ter dificuldades nessa questão da interação e até ter pouco interesse, às vezes, em estar se comunicando, ou a dificuldade de contar o que ele está sentindo. O autista tem muita dificuldade de nomear sentimentos e explicar que está sentindo raiva, tristeza, amor, seja lá o que for. Então, ele tem muito, até muitas vezes até sentimentos bons ele tem dificuldade, como alegria. Então o fato dele ter essa dificuldade de estar expressando coisas mais subjetivas, ele perde um pouco esse interesse, ou ele tem essa dificuldade de estar se colocando, estar falando. Então ele acaba tendo esse atraso na fala. E outro motivo é porque muitas vezes o interesse dele é satisfeito sem que ele precise falar, de necessidade. Então ele quer alguma coisa, ele vai lá, aponta, o pai ou a mãe percebem e atendem aquela necessidade que o autista, a criança autista tem. E aí ela não precisa falar, porque ela vai falar se ela tiver a necessidade de estar se comunicando, de estar falando. E aí a escola ou a creche, que é quando a criança entra, acaba desenvolvendo essa necessidade. Porque, veja bem, se a mãe muitas vezes percebe o que o filho está querendo no olhar, já a professora talvez não perceba tanto, as crianças então menos ainda. E aí ele vai ter a necessidade de estar falando, se comunicando para ser compreendido, para ser atendido. E aí você tem um desenvolvimento muito grande na fala, além da questão da interação, da inclusão e até da necessidade que ele vai ter de estar fazendo parte do grupo. E esse é um outro dado, tá? Apesar do autista ter uma tendência a ficar mais em si mesmado, ou seja, ele tem uma tendência maior a querer ficar isolado, ele quer interagir, ele quer fazer parte do grupo. Então, é importante que a gente não permita que esse autista fique isolado. Pelo contrário, que a gente traga ele junto, que ele traga esse autista para o contexto da escola, tá bom? Gente, só lembrando, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem estar realizando pergunta ao longo da live que eu vou estar respondendo todas elas, tá bom? Então, normalmente, como eu falei, nessa fase de 1 ano e meio, 2 anos, que a gente começa a perceber dificuldades na interação, alguns gestos estranhos na escola, como por exemplo, como eu já falei uma vez numa outra live, eles não sabem às vezes o que eles estão sentindo. Então eles sentem alegria, eles às vezes se mexem assim, ou ficam muito agitados, exatamente porque eles não sabem o que estão sentindo, e aquilo gera uma angústia neles, aquele sentimento muito forte, ou a tristeza, ou a raiva. Inclusive eu tive um paciente que todo o sentimento intenso que ele tinha, seja tristeza, às vezes até alegria, ele transformava em raiva, porque ele não entendia exatamente o que ele estava sentindo, né? E aí, claro, se a gente conseguir perceber o quanto antes o que está acontecendo com aquela criança, mais rápido a gente vai estar desenvolvendo e a gente vai estar melhorando e aliviando esses sintomas. Outra característica muito interessante sobre o autista é que muitas vezes o autista ele não percebe as coisas que ele faz. Por exemplo, esses movimentos estereotipados, esse movimento assim, ele muitas vezes não tem noção do que ele está fazendo, ou até não tem noção do que as outras pessoas podem estar pensando daquele comportamento, daquele movimento. Eu vou dar alguns exemplos de alguns pacientes autistas que eu tive, né? Eu tive uma paciente autista, por exemplo, que quando ela estava na sala, ela era muito inteligente, conversava muito bem, mas quando as pessoas faziam muito barulho dentro da sala, ela fazia assim, ó. Ela botava a mão no ouvido. Nesse momento, tipo assim, entre a saída de um professor e outro, ela fazia isso, ela botava a mão no ouvido. E isso era muito ruim, porque ela passava um aspecto para as outras crianças, e isso ela tinha 16 anos, lia bastante livros, mas ela passava um aspecto para as outras crianças de que ela era estranha, que ela era esquisita. E vocês sabem como é que funciona a cabeça de adolescente, eles têm a tendência a se afastar ou isolar essa pessoa, essa criança, desse adolescente que é esquisito. E aí o que eu trabalhei? Eu trabalhei da seguinte forma, né? A gente precisa desenvolver uma estratégia, porque isso também é uma outra característica do autista. Alguns autistas têm uma hipersensibilidade a sons, hipersensibilidade às vezes até a comida, por exemplo, né? Algumas escolas que são integrais, que dão alimento para o autista, sabem disso. Às vezes o autista tem uma restrição alimentar e você precisa trabalhar essa restrição alimentar, e eu vou estar comentando algumas estratégias para a gente estar fazendo isso, mas muitas vezes ele tem esse tipo de hipersensibilidade. No caso dela, era sensibilidade a sons.
E aí, o que a gente conversou? A gente precisava ter uma estratégia para que ela não ficasse tão esquisita. Né, a Sueli está comentando, tem um aluno que faz exatamente igual quando tem muito barulho. Então, Sueli, provavelmente, eu não sei se ela foi diagnosticada, né, se seu aluno foi diagnosticado como autista, mas o autista, às vezes, é como que ele tem a hipersensibilidade a som, às vezes hipersensibilidade à imagem. Então, se for um local com poluição visual, tipo shopping center, muita luz, ele pode ficar mais nervoso. No caso dela, era som, quando havia essa troca de professores. E aí o que eu sugeri foi o seguinte, inicialmente, né? A gente tinha algumas sugestões. Uma delas é quando o professor saísse, que as crianças se levantavam e começavam a falar alto, ela dá uma volta, aproveitar para ir no banheiro, beber água, alguma coisa assim. Era um momento que ela poderia estar fazendo isso exatamente para não estar pegando, né, aquela carga, né, aquele barulho todo. E a outra sugestão que eu dei era ela ter aqueles tampões auriculares, né, protetor auricular, e aí o que ela fazia? Como ela tinha cabelo comprido, ela simplesmente botava aquele protetor, e aí ela ficava um pouco mais tranquila, mais calma, ela tinha um cabelo comprido e ninguém percebia. Então a ideia ali era fazer uma espécie de ajuste, uma adaptação. Segunda coisa que costuma acontecer, tá? Eu vi que a Sueli comentou que é um aluno diagnosticado com autista, né, como autismo. Então, a segunda coisa que a gente pode estar fazendo para trabalhar essa questão da estereotipia é mostrar para aquele aluno como o comportamento dele é atípico. A maioria dos autistas não tem a menor ideia de que ele está se comportando de forma esquisita. Ele vê as outras pessoas e por mais que ele esteja fazendo movimentos assim, ou movimentos estranhos, ele vai achar que está se comportando como qualquer outra criança. E aí é importante que a gente mostre isso para ele, que isso vai fazer toda a diferença e ele vai poder se comportar melhor. Eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu tive, que ele era autista, tá? Ele é um autista moderado, mas muito inteligente, podia se relacionar, conversar, inclusive ele tinha muito interesse em política e tudo mais. Mas assim, nas primeiras consultas o comportamento dele era muito estranho, ele ficava assim no consultório. Então ele fazia esses movimentos bem estranhos. O que eu fiz? Eu peguei e perguntei para ele, eu posso filmar a nossa consulta? Você se importa? Aí ele falou, não. E aí eu filmei o nosso diálogo e eu filmei como é que ele está se comportando. Depois que acabou, eu mostrei algumas cenas da consulta, mostrando para ele, olha só como é que você está se comportando. O impressionante foi que ele arregalou os olhos assim de uma forma assustadora, porque ele mesmo não se dava conta da forma como ele se comportava. E aí, naquele momento, eu perguntei para ele, você sabia que você se comporta desse jeito, que você faz desse jeito? Ele falou, não. Você não acha isso estranho? Você não acha que as outras pessoas achariam esquisito ver esse comportamento? Bom, naquele dia ele começou a se trabalhar, né, a se monitorar para não fazer mais aquele comportamento tão atípico. Tá? Bom, o Macieira, né, inclusive, fez uma pergunta. Eu tenho 2 alunos diagnosticados com um que é super carinhoso, abraça, mas não encara, o outro que não recebe ordens. Quantos espectros existem em média? Tá, na verdade, Macieira, nós só temos 3 categorias que a gente considera, que é o severo, moderado e o leve, né? Que são dentro do espectro. O que seria exatamente o espectro? Seria a régua. Imaginem uma régua, onde aqui no fundo da régua seria o gravíssimo, né? O bem grave, e aí no final aquele bem leve. Antigamente a gente tinha vários nomes para autismos, Kepler, Asperger, enfim, e agora a gente tem só o espectro autista. Nesse caso, Macieira, o que acontece? Inclusive o Macieira é um amigo meu de infância, tá? O que acontece nesse caso, tá? E, nesse caso, eles têm apenas algumas oscilações, algumas mudanças dentro do diagnóstico, dentro das características, dos sintomas. Porque, como eu falei no início, nós temos 2 sintomas que eles não mudam. Dificuldade de interagir e se comunicar. E o segundo sintoma é as estereotipias, o movimento estereotipado. Todos os outros sintomas, eles oscilam de autista para autista. Então, por exemplo, um autista pode encarar nos olhos, outro não. Um pode gostar do toque, outro não. Que é o que acontece com eles. Agora, o mais importante para a gente saber se a criança é um autista leve, moderado ou grave,
é o grau de independência que a criança tem. Então ela consegue botar o tênis sozinha, ela consegue conversar com as outras pessoas, ela pergunta para a professora sobre a prova, ela vai na diretoria, ela faz essas coisas. Então ela é considerada um autista leve. Ainda que ela não entenda muitas coisas do que se está falando, ela é considerada leve. Ela é um autista que ela tem dificuldade de fazer algumas coisas sozinho, de ir no banheiro, de fazer alguns trabalhos sozinho. Ela é moderada. Ela quase não faz nada sozinha. Ela é um autista severo. Agora, isso pode oscilar, tá, gente? De um autista severo, ele pode se tornar moderado e leve, tá? Eu já tive casos de pacientes que inicialmente foram diagnosticados como autistas severos, ou seja, eles não faziam nada sozinhos, nem se comunicavam sozinhos, e hoje eles são considerados leves, porque eles fazem tudo, têm uma excelente autonomia, tá? A Lima Consuelo está perguntando, será que filmar a criança hiperativa também funciona? Olha só, Lima, no caso da criança hiperativa, normalmente ela sabe que é peralta. O que acontece com um autista naquele exemplo que eu dei ali? É um comportamento muito bizarro, é um comportamento muito estranho, e ele não sabe que se comporta daquela forma. Entendeu? É uma característica do autista, né? Ele já não tem muita noção das coisas, ele já é um pouco sem noção, então ele se comporta daquela forma estranha e ele não sabe que está se comportando. Um hiperativo, não, ele é capaz ainda de achar graça. Nossa, lá que legal, eu estava subindo a árvore, caramba, eu corri pra caramba, hein? Então, pode não funcionar com um TDAH, tá bom? Um hiperativo. A Poliana Almeida está perguntando, quantos anos esse seu paciente da estereotipia tem? Pois meu filho tem 7 anos e não sei se entenderia. Sou amiga da Luana, sua paciente. Ah, Poliana, manda um beijo pra Luana, tá? Então, olha só, depende da criança, óbvio, depende da estereotipia. Esse garoto que eu falei, ele tinha 15 anos de idade, 15, estava fazendo 16 anos. Agora, normalmente eles se surpreendem, tá? Quando eles conseguem ver o que eles fazem. É uma de você tentar filmar. Vamos ver se ele vai perceber ou não com 7 anos. Mas o legal não é você simplesmente mostrar. É você perguntar o que você acharia de uma criança como essa. Se ele acha isso estranho ou esquisito. Então você pergunta para ele o que ele acha, para ele poder trabalhar essas coisas cognitivamente, entendeu? Agora, já que vocês me perguntaram sobre os sintomas, né? Deixa eu falar rapidamente sobre a gama de sintomas que a gente tem, lembrando que o alicerce são 2, tá bom? A questão, normalmente não manter contato visual, às vezes, né, ela pode ou não ser resistente ao toque, até como o Anderson Macieira comentou, o aluno dele, por exemplo, gosta de abraçar, gosta de tocar, mas tem a maioria, né, ou muitos dos autistas não gostam do toque, porque eles consideram, como eu falei, o autista, ele é mais ensimesmado, então ele considera o toque uma coisa invasiva para ele, não gosta muito de ser tocado. Normalmente o autista é imperativo. E por que ele é imperativo? Como eu falei, ele sente as coisas e ele não sabe o que ele está sentindo. Então, às vezes, ele sente alegria, sente euforia, sente qualquer coisa. Como é que ele vai se manifestar? Ele vai correr, vai querer brincar, vai querer pular. Então, normalmente, por conta disso, o autista, ele é bem imperativo. Ele é resistente ao aprendizado, isso é uma coisa interessante da gente saber na escola, por que ele é resistente ao aprendizado. Então vamos lá, ele tem essa dificuldade de se comunicar, ele tem a dificuldade de interagir, e ele vai ter a tendência a querer interagir com as coisas que ele quer. Ele é ensimesmado, ele é mais na dele, ele tem os interesses dele particular, então se aquilo não for interessante para ele, ele não vai querer, ele não vai querer prestar atenção, não vai querer saber. E é por isso que eu sugeri logo no início da live, no contexto escolar, da gente estar fazendo a seguinte coisa, a gente pega aquele conteúdo ou aquela brincadeira, aquela coisa que a criança gosta, e a gente traz aquilo para o que ele gosta de fazer, como por exemplo a questão do desenho, ou um determinado jogo, ou uma determinada brincadeira, e a gente tenta adaptar para o conteúdo ou para a matéria que ele não gosta. Tá? Movimentos descoordenados, exatamente por conta dele não saber o que ele está sentindo, se comportar daquela forma. Muitas vezes não responde bem a ruídos, ou quando é chamado pelo próprio nome, às vezes ele não atende, ou atende só quando ele quer. Outra característica é gostar muito de girar coisas, né? Então girar rodas, girar aquele spinning, que é aquele brinquedo que toda criança tinha até algum tempo atrás. Então o autista adora, inclusive, aquele brinquedo. Não sei se vocês sabem, ele foi criado para autistas, né? Por uma psicóloga.
Tem dificuldade de se relacionar, então normalmente ele fica isolado, porque ele não sabe brincar como as outras crianças, ou quer impor o tipo de brincadeira dele, então ele vira para as crianças e fala, ó, não, só vou brincar se for de bola e se só for com a minha bola. Então ele tem essa dificuldade de estar flexibilizando as coisas, né? Costuma usar as pessoas como objeto, então ele chega, mostra o que ele quer e você tem que ir lá pegar, né? E é muito resistente Ele é muito resistente a mudanças de rotina. Inclusive, eu já tive vários problemas com autistas na escola, tipo, ele gosta de uma determinada matéria, vamos lá, robótica ou informática, e naquele determinado dia não tem aquela matéria que ele gosta. Então ele vai lá, ele tem aquela crise do autista, por estar tendo a quebra da rotina. Vou dar algumas sugestões para a gente evitar isso, tá? A Sueli está perguntando. Em relação ao aprendizado, existe um momento que aparece com... Peraí, deixa eu ver. Em relação ao aprendizado, existe um momento que aparece com um despertamento para isso? Você diz, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quis dizer assim, se existe algum momento que ele desperta e ele quer aprender determinado assunto, isso pode acontecer ou não. Quando eu falei movimentos estereotipados, pode-se entender interesses restritos. E às vezes o autista tem um ou outro interesse restrito em relação a uma matéria. Então digamos que o autista é louco por matemática. Então ele vai gostar de matemática, e pode acontecer, isso às vezes acontece, ele mudar o interesse restrito para uma outra matéria, alguma outra coisa. Ou então, ele está numa determinada aula de história, e aí o professor começa a falar sobre o Império Romano, e aí ele se apaixona pelo Império Romano. Então, num momento ele não gostava de história, e no outro ele passa a gostar. Até porque esses interesses restritos podem estar oscilando e mudando ao longo da trajetória dele. Mas eu não diria que seja um despertar pelo conhecimento. Pode ser simplesmente que ele achou aquilo muito interessante, tá? A Leila está perguntando. O meu filho está com 14 anos, é autista leve. Só fica falando e vendo vídeos sobre a existência humana. E fala as coisas que não tem nada a ver. Fala que não quer saber se as pessoas estão escutando ele. Tá? Ele fica vendo vídeos sobre a existência humana. Isso é um interesse restrito. Então ele tem interesse restrito sobre vídeos sobre a existência humana. E eu não sei se eu entendi, mas devem ser vídeos filosóficos, vídeos subjetivos, eu imagino que seja. Né? E aí, claro, esse é o interesse restrito dele. E aí ele fala que não quer saber das outras pessoas. Isso às vezes acontece, tá? Eu não sei se você lembra quando eu comentei no início do vídeo que os autistas, né, eles têm, no caso, assim, por exemplo, tem a questão do interesse restrito, né, e eles têm essa questão de ter a tendência a ser em si mesmo, ter dificuldade de se relacionar. Normalmente, o autista, ele no início da idade, ele tenta se relacionar, mas ele não sabe, e normalmente não tem alguém que dê um suporte. É por isso que é importante que professores, mediadores e até pais saibam como está ajudando. E aí o que acontece? Ele tenta se relacionar, de forma frustrada ele não consegue, e aí nessa fase, 12, 13 anos, ele meio que desiste. Quer saber? Não quer saber de mais ninguém. Eu não consigo me relacionar, eu não vou me relacionar, me deixa aqui no meu canto. Isso não é legal. Tá? Porque isso aí foi um tipo assim, acabou, desisto, não vai funcionar, eu sei que eu nunca vou ter amigos. Não é legal. O ideal é exatamente que ele fique tentando sempre e vá melhorando com a tentativa. Então pode ser, tá, Leila, que esse movimento dele aos 14 anos seja por causa desse histórico fracassado dele ao longo da vida de estar fazendo amizade, de estar tentando se relacionar. E aí ele chega num ponto em que ele desiste. E é por isso que é importante, no caso do autista, dentro da escola, a gente focar muito mais em estar interagindo ele com as outras crianças do que exatamente estar ensinando matemática ou português. Tá? Porque matemática e português, gente, a gente recupera depois. A gente dá o jeito. A gente bota professor particular, a gente resolve. Interagir ou ensinar ele a lidar com as outras pessoas é primordial. É isso que vai fazer diferença. É isso que vai fazer autonomia. É isso que vai dar a possibilidade de ele estar fazendo uma faculdade depois, estar trabalhando, estar arranjando um emprego. Autonomia. Essa é a grande palavra. É nisso que todas as escolas deveriam focar no caso de um autista, né, em relação a isso. Então vamos lá. Em relação, por exemplo, à escola, né, como eu falei, a interação, muitas vezes a criança quer brincar, o autista quer ir lá, está interagindo, mas ele mesmo não sabe como ele vai estar fazendo isso, como ele vai estar se aproximando de outras crianças. E aí o que a gente faz?
A gente pode simplesmente chegar para ele e dar a ele o comando, ou dizer exatamente o que ele vai falar. Chega para as crianças e diz assim: olá, boa tarde, posso brincar com vocês? O que vocês estão brincando? Pode parecer meio mecânico, mas ele indo lá, falando isso e conseguindo, tendo bons resultados, vai fazer com que ele se sinta mais confiante e depois de algum tempo, ele tentando isso, ele vai atingir, vai conseguir o próprio repertório dele, né? Olha só, gente, parece, como eu falei, parece meio mecânico, mas olha só, muito homem tosco, né? Muito homem sem imaginação faz isso. Sabe aquele cara que ele só sabe uma cantada porque um dia ele deu aquela cantada, conseguiu alguém, e aí ele passa o resto da vida dele dando aquela única cantada, porque ele acha que aquela cantada é fantástica, que vai funcionar com todas, tá? Isso, no final das contas, ajudou esse cara, porque ele provavelmente ele era muito ruim em tentar se relacionar, mas como ele teve ou medo, ou vergonha, seja lá o que for, mas quando um dia ele fez essa cantada e funcionou, ele passou a fazer aquilo sempre, e aí ele conseguiu se relacionar, casar, ter filho e tudo mais. Vamos pensar nisso, né? Por que eu tô dando esse exemplo do cara da cantada ruim, da cantada péssima? Vamos pegar esse exemplo pro autista. Ele não sabe como falar. Aí você vai lá e dá um script, dá um roteirinho pra ele. Ele vai lá, usa aquele roteiro, fala com a criança, consegue, se sente mais confiante, e aí nem que ele use o mesmo roteiro, mude uma ou outra coisa do roteiro, ele começa a fazer amizade, começa a se comunicar melhor. A Leila tá perguntando, está adorando que não está vendo aula, não se relaciona com os amigos, tá? Como eu falei, pode ser porque ele sofreu bullying, porque ele sofreu muito tentando se comunicar com as outras crianças, e aí o fato dele estar em casa, ele está se sentindo agora protegido. Isso não significa que ele não queira se relacionar, tá? Pode até estar acontecendo exatamente isso. Ele gostaria de estar se relacionando, não sabe como, é aquela coisa daquela fábula, né? Quem desdenha, né? Na verdade quer comprar. Então ele tá ali, quer saber? Que bom que eu não tenho que estar na escola, porque eu não tenho que interagir com ninguém. Porque na verdade ele gostaria de estar fazendo amizade, tá? Então é isso que pode estar acontecendo. Qual o número exato de autistas no Brasil? Olha, o número exato, tá? Eu vou procurar no próprio censo, eu não trouxe hoje, eu tenho esses números aqui, mas eu não tenho. Mas é uma média, é um número muito grande, mas tá uma média de 2 ou 3 a cada 100 crianças. Eu vou dar uma olhada para vocês e vou deixar aqui na descrição o número correto. Eu não trouxe hoje o número aqui, não me lembro, mas eu sei que é um número muito grande. Até porque o espectro acaba abrangendo um grande número em várias situações dentro da questão do autista, tá? Então, olha só, então, como eu falei, né, você pode estar trabalhando isso, se a escola estiver bem preparada para estar desenvolvendo a criança, a gente tem um avanço muito grande. Um outro exemplo é de uma paciente minha, que aos 6 anos ela foi diagnosticada com autismo, ela foi diagnosticada com um autismo severo, porque ela não falava nada, ela não se comunicava. E aí, à medida que ela foi se desenvolvendo, ela foi melhorando, se tornou autista leve, e hoje ela terminou o curso técnico de enfermagem, está trabalhando bem, arranjou um namorado, tem grupos de amigos. Hoje, se você ver essa menina, você não diz que ela é autista. Inclusive, isso é muito interessante, tem muitos resultados fabulosos em relação ao autista, exatamente porque muitas vezes alguns tratamentos foram tão promissores que a criança perdeu todos os sintomas autistas. E é por isso que é legal que as pessoas saibam como trabalhar. E aí entra aquela questão médica, porque os médicos, eles são mais frios, né? Então eles pensam o seguinte, peraí, autismo não tem cura. Ela se curou, logo ela não tinha autismo. E aí entrou uma outra corrente nessa época, né, quando a gente teve esses tratamentos, que falava exatamente o contrário. Não, peraí, então o autismo tem cura. Porque ela teve a remissão de todos os sintomas, então ela não é mais autista. Vamos lá, primeiro, né, eu vou colocar minha opinião em relação a isso, tá? Na minha opinião, o autismo não tem cura. Entretanto, o autista, por ter esse conhecimento, essa sabedoria, né, conseguir entender a problemática dele, ele pode conseguir trabalhar esses problemas dentro dele. Então, qual é a minha opinião? Então, ele continua sendo autista, ele continua tendo as dificuldades, mas por imposição ou por saber que é o melhor para ele, ele vai lá, aperta a mão, cumprimenta as pessoas, fala, é simpático, sorri, e aí ele por dentro tá se esforçando muito para fazer isso, as pessoas do lado de fora não percebem. Mas vai ter uma outra coisa, vai ter uma piada que ele não vai entender, vai ter vezes que ele vai entender as coisas de forma literal, ainda vai acontecer esse tipo de coisa.
O meu TCC é sobre isso, o número. Não, mas Joel, isso aí é fácil, você encontra na internet, isso aí não é problema não. Tá? Encontrar realmente o número de autistas no Brasil e no mundo. Agora vamos lá. Outra característica muito importante do autismo, que a gente precisa ensinar e trabalhar isso na sociedade, é a questão da empatia. Então vamos lá, a empatia, quer dizer, é a capacidade do autista de se colocar no lugar do outro. Ele tem muita dificuldade. Inclusive até por conta da questão do neurônio espelho. Então a escola, sabendo dessa dificuldade, pode estar sempre trabalhando essa questão da empatia, fazer jogos, botar interpretação, botar teatros. Isso é bom porque trabalha também esse lado lúdico e subjetivo do autista, né? Então, assim, ele trabalhar essa questão da empatia. E outra questão é que o autista, ele normalmente é muito visual. Ou seja, se você estiver, né, escrevendo, se você estiver mostrando alguma coisa para ele, ele vai ter a tendência a entender melhor o que ele está vendo do que ele está ouvindo. Tá? Deixa eu ver. A Luiane Helena. Quais os tratamentos para uma criança autista? Então, são vários tratamentos, tá? Eu estou dando algumas sugestões para estar lidando com o autista na escola, mas, assim, minha recomendação, tratamento psiquiátrico, tem alguns medicamentos que ajudam ele a moderar o humor, porque algumas crianças autistas ficam agressivas quando você muda a rotina deles, quando você muda a forma como eles estão lidando, quando você surpreende eles de alguma forma. Então, eles têm essa agressividade, o moderador de humor pode estar ajudando. Tem alguns remédios que podem estar favorecendo a comunicação deles e algumas vezes é bom até trabalhar com um antidepressivo, porque os autistas, por não conseguirem estar se socializando, muitas vezes eles entram em estado depressivo, que é muito comum, e o antidepressivo pode estar ajudando eles, inclusive, a se socializar. Então, é um tratamento interdisciplinar, psicólogo, normalmente, fono e psiquiatra, pelo menos. Claro, se a escola conseguir entender, é o melhor dos mundos. Agora, voltando, né, à questão visual. Um autista, ele normalmente pensa de forma diferente, e isso é muito interessante para a gente poder trabalhar no contexto escolar. Tá? Um autista, ele pensa de uma forma completamente diferente de uma pessoa normal, por exemplo. Então, vamos lá, como é que eu penso, né? Digamos que eu tô andando na rua e eu tô, sei lá, eu tô preocupado se eu deixei o fogão ligado ou não. Então eu tô lá pensando, caramba, será que eu deixei o fogão ligado? Será que eu não deixei? Será que eu desliguei? Então esse é o meu pensamento normal, eu tô conversando comigo mesmo. Um autista, ele não vai conversar com ele mesmo dessa forma. Normalmente ele vai trabalhar com quadros, então ele vai imaginar o fogão ligado, vai imaginar ele saindo e deixando o fogão ligado, porque o pensamento de um autista normalmente é muito mais visual do que, né, linguístico. Então, o fato de você poder estar usando muitas coisas visuais, normalmente você vai chamar muito mais atenção. Vídeos, fotos ou qualquer coisa assim que seja mais visual. Tá? A Poliana Almeida está perguntando, o que acha do óleo, né, Cambidiol? Tem experiência de paciente? Não, Poliana, infelizmente eu não tenho qualquer experiência sobre esse óleo, tá? Eu já ouvi falar em dietas que trabalham, que melhoram o autista, mas assim, eu não vi, eu confesso, eu não sei do óleo, tá? Mas assim, os trabalhos com dietas, com alimentação, os resultados são muito próximos ao resultado do placebo. Né? O que é o placebo? Placebo é quando você dá um açúcar, alguma coisa, a criança ou a pessoa acredita naquela melhora, e o simples fato de você acreditar estimula uma certa melhora. Então, normalmente, esse óleo eu não sei, tá? Eu não sei dizer. Mas outros tratamentos, como a dieta, mudança na alimentação, alguma outra coisa, normalmente o resultado é muito semelhante à questão do placebo. E outro dado que eu acho muito importante vocês saberem, muitas vezes esses tratamentos são caros. Por exemplo, tinha um médico aqui na cidade do Rio de Janeiro que ele fazia um tratamento para autista, ele dizia que curava o autista mudando a forma como eles comiam, então fazendo um tipo de dieta. Essa era a palavra, ele curava. Tá? Eu não vi essa cura, não vi estudos científicos sobre essa cura, só que a consulta dele custava em torno de R$2.000 para passar essa dieta. Então eu desconfiei muito dessa proposta, eu não vi nenhum estudo científico sobre isso. Estou sendo muito sincero com vocês, então eu procuro sempre artigos científicos para me respaldar. E eu achei caro demais para fazer essa proposta, para fazer essa questão da dieta. Então,
vem a pergunta, será que não eram interesses econômicos, né? Ele não queria ganhar dinheiro com isso? Porque assim, muitas vezes o pessoal fala, porque a indústria farmacêutica quer ganhar dinheiro com autismo e é por isso que eles não querem que você aprenda a comer. Tá, tudo bem. Mas, por exemplo, um moderador de humor, uma caixa que dura um mês pode custar R$10. A consulta desse cara custa 2.000. Então, que dinheiro é esse que essas indústrias farmacêuticas querem ganhar em cima de você, né? Por estar estimulando que se dê um medicamento para o filho, quando esse médico, só para consulta dele, ele cobra 2.000 e pouco, tá? Então, assim, né, é só um dado, eu não sei dizer, né, eu não sei a eficácia desse óleo, eu não vi nenhum estudo científico, vou dar uma olhada para poder estar pesquisando, mas de qualquer forma, eu acho que a gente precisa ter sempre esse cuidado de estar olhando estudos. E quando eu falo estudo, gente, por exemplo, vocês viram um novo tratamento para autismo, uma nova droga para autismo. Procurem dados de universidades, procurem dados de revistas científicas, nada da página de propaganda do fulaninho de tal, ou do médicozinho tal, não façam isso, tá? Pode ser que o médico esteja replicando, por exemplo, um estudo de uma universidade conhecida. Beleza, vai ver, dá uma olhada se aquela universidade realmente tem aquele estudo. Mas é um médico sozinho que fez aquele estudo? Desconfiem, tá, gente? Eu tô falando isso com o maior coração, porque às vezes você tem muita vontade de tentar um tratamento, e é claro, a gente quer que nossos filhos melhorem, e às vezes você joga dinheiro no lixo. 2, 3 mil reais é muito dinheiro, e você poderia estar usando para fazer chamar um bom profissional para um ABA, que é uma técnica reconhecida, para o método precoce Denver, que também é um método extremamente reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, funciona, e aí você pega, ao invés de usar esse dinheiro para um tratamento que você sabe que vai funcionar. Poxa, o método Denver, por exemplo, tem criança que um mês não falava, estava falando. E o método, por exemplo, as sessões custam média de R$100, cento e poucos reais por sessão. Tu faz várias sessões num mês, tu gasta menos de R$2.000, que é a tal da receita, né? No caso do tal do... né, enfim, né, da dieta do tal médico. E que eu não sei se é tão reconhecido, como eu falei, né? O pouco estudo que eu encontrei para responder essa minha paciente era um estudo muito primitivo, de nenhuma universidade, e os resultados eram próximos, como eu falei, ao placebo, tá? O Átila está perguntando, né? Vi que você tem um workshop voltado para autistas. Exatamente, Átila. Eu tenho um curso, né, de mediação escolar, e no curso de mediação escolar eu abordo muito essa questão do autista, como lidar com o autista dentro da escola. Então eu falo muito mais detalhado do que eu estou falando aqui. Eu dou técnicas práticas para você estar lidando com esse autista. Se você tiver interesse em estar fazendo o curso ele está em promoção. O curso inicialmente é R$100. Eu fiz um desconto excelente, está apenas R$37 o curso todo. Inclusive, né, o curso ele é vitalício, você faz o curso, pode assistir o curso quantas vezes você quiser. Ele está na descrição da bio do meu Instagram, tá bom, gente? Então, continuando, né, sobre a questão do autismo, né, como eu falei, a gente precisa saber, né, sempre como está estimulando ao máximo a potencialidade desse autista, e uma das formas é você estar trabalhando essa questão da questão do visual, né? Como eu falei, o autista ele é muito mais visual do que exatamente auditivo ou sensorial, né? Então, vamos lá. Para resumir, para começar a fechar, e nesse momento de fechamento, se alguém tiver qualquer tipo de pergunta, pode estar fazendo para mim, antes de eu estar fechando, né, em relação ao autismo e autismo na escola. Qual seria a minha recomendação para os educadores que têm autistas na escola, para estar favorecendo eles? Então, primeiro, promover a integração. Então, aquela criança está afastada, bota ela no meio, para ela estar brincando, simplesmente para ela estar sabendo. Não crie situações onde a criança seja excluída. Um autista, naturalmente, ele pode acabar sendo excluído ou colocado de lado junto com algumas crianças. Vamos trabalhar para que isso não aconteça, para que ele não seja excluído. E aí, como é que a gente pode estar fazendo isso? Percebendo o ambiente, o professor tendo aquele feeling. Olha, eu vou dar um exemplo que aconteceu que eu achei extremamente grosseiro. A turma era impar, tipo, vamos botar 20, era em ímpar, desculpa, ela fechava em ímpar, 21 alunos. E aí a professora chegou e falou assim, eu quero que vocês se reúnam em duplas.
Primeiro, isso aí foi extremamente segregatório, né? Porque óbvio que alguém ia ficar sobrando. E adivinhe, quem sobrou foi a criança autista. Então, nesse momento, o professor não teve o menor feeling. E eu vou te falar mais, ele deixou a cargo das crianças se resolverem. E é óbvio que a criança autista ficou sem dupla. Então, é esse tipo de cuidado simples que às vezes o professor precisa ter, de estar ajudando a criança a tá interagindo, a estar participando da turma, né? Outra situação, como eu falei, né? Você está agindo por ele, percebendo os momentos em que ele está mais excluído, por que ele está excluído, botar ele para se comunicar com as outras crianças, para ele estar interagindo, ensinar ele a se automonitorar, por exemplo, aquela questão do comportamento estereotipado, então fazer ele perceber o comportamento estereotipado, tá trabalhando isso nele para que ele não tenha esses comportamentos, tá modelando, usar uma criança modelo, por exemplo, como eu falei, o autista ele tem muita dificuldade de se ver, de entender o que ele está fazendo. Então você bota isso para fora, pega uma criança modelo e fala, olha como é que ele se comunica, olha como é que ele se comporta, olha como é que ele fala com as outras crianças, porque como ele tem muita dificuldade de entender o que ele faz, isso pode estar trabalhando com ele, né, essa questão dele estar se colocando. Rotinas, então a gente vai trabalhar, é bom a gente trabalhar com rotinas, mas se houver um dia que haverá quebra de rotina, explicar para ele antes, olha, hoje não vai ter a aula de informática. Ou então, se tiver a possibilidade de dar um cronograma para ele já entende, segunda, terça, quarta, e aí ele já sabe o que vai acontecer naquele dia e ele não se frustra tanto. Reforçar sempre a questão da empatia, né, para a criança, né? Então trabalhar sempre aquela empatia dentro da escola para aprender a se colocar no lugar dos outros, tá bom? Gente, né, eu espero que vocês tenham gostado da live. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem estar me procurando no direct. Como eu falei, né, tem um curso sobre mediação escolar, ele inclusive é um curso bem rápido, é um curso de 2 horas, que você pode estar comprando no meu site, a descrição tá na bio, e já tá saindo também o curso de mediação escolar de 20 horas. E aí esse curso é bem mais completo, inclusive é o mesmo cronograma do curso que eu dou presencialmente. No momento eu não tô dando o curso presencial, né, por conta da pandemia, mas vocês vão estar encontrando ele logo no site também, já tô finalizando as gravações, tá bom? E, gente, um abraço para todos vocês, tá? E um bom final de semana, tá bom? Gente, um abraço e lembrando que toda sexta-feira haverá sempre uma live aqui às 19 horas. Na semana passada foi sobre esquizofrenia, tá bom? E eu recebi algumas sugestões, se vocês tiverem outras sugestões sobre a live, vocês podem estar me passando, tá bom? Gente, um abraço então, muito obrigado pela presença de todos e até sexta-feira que vem às 19 horas, tá bom? Um abraço, gente!